Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro. Meu nome é Bruno Bloch. E está começando o primeiro tratamento. E aí Bruno, tranquilo cara? Como é que tá? Fala Filipe, tranquilo cara? Tranquilo. Me conta aí, o que é esse nosso podcast aí, o primeiro tratamento? Cara, o primeiro tratamento é um podcast de roteiro, né? Somos dois roteiristas, só que não é um podcast aula, a gente não vai dar aula de roteiro, a gente nem tem condições para isso, né? Então a gente vai conversar sobre o trabalho de roteirista com roteiristas que a gente conhece e que a gente não conhece também, mas que a gente admira bastante, para entender mais sobre como funciona essa profissão e como é o processo criativo dessa galera, né? Quais são suas referências. Uhum. Pô, no início aqui a gente já teve várias conversas bem legais, uma galera diferente, assim, várias curiosidades, como é que resolveram, né, virar roteirista, essa profissão louca de nossa, né? E, eu tô gostando bastante, a gente tá conseguindo ter papo bem descontraído e ao mesmo tempo interessante, umas internas diferentes, umas coisas bem legais. E mais, tá descobrindo muita informação confidencial, cara, que ninguém sabe. É verdade. E nosso piloto, cara, quem é o nosso primeiro convidado aí? Bom, nosso primeiro programa é com o Alexandre Pimenta, que é roteirista do Tá No Ar. Eu adoro Tá No Ar, sei que você também gosta, né, Filipe? Programaço, cara. Muito Porra, bom. eu acho demais, sou muito fã. Eu acho uma revolução em termos de programas de humor no Brasil, especialmente falando de TV aberta, né? Verdade. Os caras fazem uma coisa muito diferente, cara. E a conversa com o Alexandre foi muito legal, foi muito engraçada. Várias curiosidades internas, né? O Bruno, fanboy brabo, perguntou tudo o que ele queria. Eu paguei de fanboy. Se eu me orgulho disso, não sei. Mas eu paguei de fanboy porque, porra, eu fiz perguntas que eu sempre quis fazer. Né? Aquela curiosidade que você não descobre no Google, né? Mas, foi demais, cara. Muita informação, muita trivia, muita informação legal aí. Vamos escutar então como é que foi a conversa com o Alexandre. Vamos lá. Conta um pouco pra gente do seu background, como é que você virou esse roteirista, como é que você foi parar nessa carreira? Cara, então, na verdade, eu sou formado em jornalismo, eu fiz faculdade de jornalismo na faixa, e quando eu me formei, na verdade, não tinha muito curso de roteiro, a não ser para quem estudava cinema, assim, a formação de roteiro na minha época, eu sou formado desde 2006, assim, eu não sei quantos anos vocês têm, mas acho que sou um pouquinho mais velho. Então não tinha tanta formação de roteirista como tem hoje em dia, sabe? Tanto curso, tanto material disponível. Era mais raro o negócio, a não ser realmente quem ia fazer cinema. Muita gente ia estudar cinema em Cuba, na Darcy Ribeiro, na PUC. Eram relativamente poucos cursos disponíveis. Então a gente é meio mais na intuição, assim, achando por acaso. Eu, por exemplo, comecei em televisão, na verdade, fiz faculdade de comunicação, e aí meu primeiro estágio foi na Globo, depois estagiei na Globosat, trabalhei no GNT e tal, então eu fui meio por acaso, assim, fui tateando, eu fui trabalhando primeiro em várias áreas na televisão, fiz produção, fiz edição, até chegar ao roteiro, assim, entendeu? Era um caminho, era um pouco assim nessa época, sabe? Era muito experimental, assim, então você ia produzindo as coisas, daqui a pouco você ia fazer um roteiro para um quadro, para um determinado programa, uma determinada pesquisa, e aí ia pegando bagagem, sabe? Não tinha, principalmente na área de televisão, não tinha uma formação para roteirista de televisão, sabe? Então era muito intuitivo o negócio, você ia aprendendo depois que você estava dentro, sabe? E aí depois é que você vai começando a achar os caminhos, assim, pelo menos no meu caso, né? Com o passar do tempo, já depois de formado, acho que lá para 2007 ou 2008, assim, eu fiz o meu primeiro curso de roteiro, devia ter uns 20 e poucos anos,
E aí que você começa a ter conhecimento de uma bibliografia, de referências de cinema, apesar de já gostar muito, via muita televisão, cresci vendo muita televisão. Isso você já estava trabalhando na televisão quando você fez o curso? Já trabalhando. Eu sempre vi muita televisão, isso me ajudou muito. Desde pequeno eu costumo dizer que eu fui meio criado pela televisão, assim, que eu era filho de pais separados, sabe, garoto meio de rua, mas meio de apartamento também, então eu vi muita televisão, mas numa época que a televisão a cabo estava começando no Brasil, assim, então eu peguei o início realmente da NET, da entrada dos primeiros decoders, dos primeiros canais, quando a Globosat tinha só 4 canais, entendeu? E depois por acaso fui trabalhar lá, e assistia muito documentário, muito filme na época do Telecine, do GNT, quando o GNT ainda nem era o GNT que é hoje em dia, sabe? Então, acabou que foi muita coisa, realmente era isso, era um aprendizado muito intuitivo, sabe? De verdade, nessa época. Eu fico vendo hoje, tem uma oferta de cursos de roteiro, de material, pô, que seria incrível se lá no início da minha carreira eu tivesse tido acesso a isso, sabe? Seria tudo muito mais, mais fácil, então... Aí foi o que você perguntou, né? Eu já trabalhava na televisão, foi isso. E aí, como é que foi, qual foi o primeiro trabalho que você fez? Que você, meio que pelo que você falou, você quase que caiu de paraquedas nesse lado e depois que foi correr atrás. Mas qual foi o primeiro trabalho que você pegou e que teve que realmente trabalhar com a parte de roteiro? Cara, então, olha né? Naquele tempo como é que eram as coisas. Eu tive contato com televisão, na verdade, na faculdade. Eu entrei para a faculdade de jornalismo achando que eu seria um jornalista de jornal impresso. Achando que eu ia trabalhar em rádio, jornal impresso, qualquer outra coisa. Fazer caderno de cultura no Globo, aquelas coisas quando você é um estudante. E aí eu tive contato no estúdio, cara, de televisão da faculdade. O meu primeiro estágio foi assim, no segundo período da faculdade. Eu bati na porta do estúdio, tinha um aviso de estágio. Falei, cara, eu bati lá na porta. Falei, cara, queria saber o que vocês fazem aqui. O cara apresentou, abriu a porta para mim. Na época, o meu chefe, né, virou meu chefe depois. Me apresentou, mostrou o estúdio de gravação, as ilhas de edição. Na época, as ilhas ainda eram manuais, nem tinham os computadores. Era de fita para fita. Se editava com Q nas fitas. Me mostrou como é que era e falou, é assim que funciona e tal. Você tem alguma experiência? Eu falei, cara, nenhuma. Zero. Primeira vez que eu tô vendo tudo isso aqui. Ele, então por que você está perguntando? Eu falei, mas você tem espaço para quem quer aprender? Ele falou, tenho. Eu falei, então beleza, então a vaga é minha. Foi assim, né? Uma cara de pau. Se contratou. Falei, beleza, a vaga é tua. Exatamente. Foi a maior cara de pau do planeta, eu ganhei a vaga do estágio. E aí começou, cara. Foi assim. Foi, tipo, esse foi o meu primeiro contato. Então, na maior cara de pau do planeta. E foi aí que a coisa começou a mudar, porque... quando eu comecei a ter contato com a estrutura de televisão como um todo, por isso que eu te falei que eu comecei de em outras áreas da televisão. Então, eu fiz primeira edição, câmera, toda a parte técnica, que era a parte que a gente tem muito acessível na faculdade, né? Quando você nem trabalha com roteiro, porque são os trabalhos de outras pessoas com que você tem contato. Então, eu comecei por essa parte. O primeiro roteiro de verdade que eu fiz na televisão, acho que foi no GNT. Na época eu fazia um programa chamado Armazém 41, que hoje em dia não existe mais, mas no GNT, antes dessa reformulação que o GNT passou uns anos atrás, que virou um canal feminino, depois virou um canal de comportamento, de gastronomia, o GNT ele era meio um híbrido, na verdade, entre o que é a Globo News e o que é o GNT hoje. Então ele tinha muito documentário, programa de variedade e tal, e eu estagiava num desses programas, que é chamado Armazém 41, que era um programa de variedade. E eu fazia a produção de um quadro, que até hoje em dia as pessoas ainda lembram dele, um quadro bem bacana chamado Play It Again, que era um quadro que a gente entrevistava pessoas, artistas, celebridades, pessoas famosas, só que através das músicas que marcaram a vida dela. Então... o roteiro era, por exemplo, eu fazia pesquisa e estruturava o roteiro da entrevista para a apresentadora, que era a Mariana Keller na época. Hoje em dia ela é diretora do canal, na época ela era apresentadora. E eu pegava, por exemplo, entrevistava um famoso, ligava para vocês, por exemplo. Vamos usar um exemplo. Vou fazer um roteiro da vida do Felipe. Tá? O Felipe é uma celebridade famosa. Eu preciso que você me dê o contato de 10 amigos seus que tenham participado de várias fases da sua vida. Então, amigos de infância, amigos do trabalho, amigos de diversas fases. Ligava para essas pessoas e perguntava quais eram as músicas que tinham marcado algum momento importante da vida deles, dessa relação. Então, um amigo de infância indicava tal música e dizia que aquela música marcou um carnaval
lá não sei quando, que eles ouviram essa música no carnaval inteiro quando eles tinham 16 anos e tal. Aí um outro amigo de infância lembra de uma outra música com uma determinada história, e assim a gente fazia um roteiro que contemplava diversos momentos da vida da pessoa através das músicas. Pô, maneiro isso aí. Era maneiríssimo. E foi criação sua esse quadro? Não. Esse quadro já existia, mas foi o meu primeiro contato com estrutura de roteiro. Com pesquisa, com a estrutura de roteiro. Esse quadro eu não lembro porque ele foi criado, mas quando eu fui para ele já existia. Então, e aí eu fazia essa pesquisa, pedia segredo para as pessoas, para os amigos, né, que a gente entrevistou. As pessoas mantinham o segredo, porque isso que era interessante. A graça do programa era só quando o segredo era mantido. E aí, na entrevista, a apresentadora tocava as músicas para o convidado e ele tinha que lembrar das histórias e descobrir quem indicou aquela música. Então era maneiríssimo, cara. Chegaram a entrevistar quem? Pô, dos que eu fiz com o Zico, que eu lembro, tá? Ah, que irado. Zico, fiz com o Carlos Alberto Torres, o Capita, que faleceu há um pouco tempo. Fiz da Rogéria, que faleceu há pouco tempo. Caramba. Cara, fiz muita gente bacana. Legal. Foi assim, foi uma oportunidade muito, muito legal. Assim, acho que na televisão também, a primeira oportunidade que eu tive de você ter contato com vários ídolos, sabe? Assim, com pessoas que você admira de diversos campos. Então, e aí você se aprofundar na história dessas pessoas, foi mó barato. Esse foi, acho que, o meu primeiro contato com o roteiro ainda estagiário. E daí foi aí que você pensou em estudar o roteiro mesmo, ou você pensou que era só mais uma coisa que você estava vendo na televisão? Ou você gostou e falou, isso que eu quero fazer, me encontrei aqui? Foi exatamente isso. Eu já tinha feito outras coisas, eu fazia produção também, mas quando eu comecei a ter o contato com o roteiro, realmente na prática, foi aí que eu falei, bom, é aqui, é isso que eu quero fazer, definir. Até porque eu já tinha experimentado várias coisas, né? Então, nesse primeiro contato foi onde eu entendi o que eu queria de fato fazer, que era a hora de parar numa determinada casinha do jogo da vida, né? Não tipo, escolhi isso aqui. Aí foi aí que eu comecei a estudar, foi mais ou menos nessa época que eu comecei a fazer os primeiros cursos de roteiro. Na época, eu fiz o primeiro curso, quer ver, foi com a Roteiraria, não sei se vocês conhecem, hoje em dia ele está fazendo, o Zé Carvalho, está fazendo. Foi meu primeiro professor de roteiro, isso em 2006, cara, se eu não me engano. Ele fazia um curso que eram 2 dias só, ele era professor da PUC na época, e fazia um curso que duravam 2 dias, no estúdio lá no Maitá. Esse foi o meu primeiro curso de roteiro, então ali eu comecei a ter contato com alguma bibliografia, com algum material, muito livro em inglês na época ainda, não tinha quase nada traduzido para o português. Então, dali que começou realmente o meu estudo. Foi o primeiro contato, assim, profissional e realmente acadêmico na área, sabe? E aí o negócio começou a andar. Aí depois eu fiquei uns anos no GNT. Mas você já tinha assumido já o lado roteirista? Não, então, e aí no GNT ainda trabalhando, no GNT, depois que eu estava no GNT, ainda continuei jogando em todas. Depois, aí em 2009, teve a oportunidade de eu ir para a Globo. Eu fui convidado por uma pessoa para surgir uma vaga, e aí eu fui chamado para a Globo e fui para a Globo. Aí eu já fui, sim, como roteirista, para o Caldeirão do Hulk. E aí fiquei lá por 5 anos, se eu não me engano, até depois ir para o Tá No Ar. Então, mas aí dali já estava definido o que eu queria fazer, e aí sim foi só realmente mais investimento na área, né? Tipo, tendo experiências maiores e fazendo cursos e tal. Mas aí conciliou mais ou menos com essa época, assim, porque foi quando começaram a surgir os cursos, assim, de roteiro aqui no Brasil, porque os seriados começaram a fazer muito sucesso, mais ou menos, por exemplo, Soprano é de 2009, então foi quando começou as pessoas a se interessarem mais por esse Essa era de ouro da televisão estava começando, né? Essa era exatamente. E eu já estava fazendo isso, entendeu? Então, quando os cursos começaram a aparecer, eu já estava trabalhando. Mas por isso que eu digo que no início foi realmente mais intuitivo, assim. E como é que foi a experiência no Caldeirão do Hulk? Cara, o Caldeirão foi uma grande experiência, assim. A TV Globo em si, acho que é o melhor lugar para um roteirista trabalhar no Brasil, sabe? Assim, não tem
dificilmente vai ter um lugar que você tenha tanta infraestrutura, tanto apoio, tanto material para você trabalhar. Porque o Caldeirão era um programa muito curioso, porque ele é baseado num apresentador, muito famoso, um cara mega talentoso que é o Luciano, que fala com um público completamente diferente para o que eu, na época, estava acostumado a trabalhar, vinha da TV a cabo, fazendo, né, um programa muito específico e tal. Na verdade, quando eu fui para Globo, a gente estava fazendo no GNT um programa chamado Happy Hour, que era apresentado pela Astrid Fontinelli na época, que era um programa de variedade diário e tal, que era um programa também muito difícil, assim, mas que já, por acaso, ele já se assemelhava mais à estrutura de um programa de TV aberta. Era um programa diário, cada dia tinha um tema, era como se fosse hoje em dia um encontro com Fátima Bernardes. Era isso, só que apresentado pela Astrid, cada dia com um tema, com profissionais sobre um determinado assunto e tal. Nessa época eu já fazia o roteiro desse programa. Fazia as matérias e tal. Por isso que eu estava tentando lembrar, tá vendo? Eu tinha até esquecido do programa. Nessa época eu já fazia as matérias e os VTs do Happy Hour. Ele durou 3 anos, se eu não me engano. Foi apresentado pela Astrid, depois 1 ano pela Lorena Calabria. Aí em 2009 surgiu a oportunidade para a Globo, eu fui para o Caldeirão. E aí foi uma mudança, assim, foi interessante, porque você sai de um universo de TV a cabo, acostumado a falar para um público, na época, né? Hoje em dia é muito mais difundido, mas na época um público meio A, B, era um público muito específico, público do GNT, que não é um canal assim de grande alcance como é hoje em dia. Na época ele era um canal mais nichado, para ir para um megafone absoluto, que é um programa de televisão sábado à tarde, que ainda e por um apresentador muito famoso, que é o Luciano. Então é como se você reaprendesse a fazer televisão, assim, é um outro recomeço, sabe? Porque o Luciano já estava com o Caldeirão há quase 10 anos no ar. E aí quando você entra, eu entrei logo no início, eu comecei a fazer, se eu não me engano, Lata Velha, que é um dos quadros mais famosos do programa. Então é meio como se você pegar um Titanic já navegando e começar a dirigir o Titanic, entendeu? Assim, a navegar o Titanic. Segura o timão aí, porque é um quadro que já fazia um mega sucesso, porra, e você continuar mantendo o nível daquilo, trazendo propostas novas dentro de um programa que já está no ar há quase 10 anos, sabe? Mas era uma equipe de roteiristas de quantas pessoas? Não, no Caldeirão como é que funcionava? Cada quadro tinha um roteirista responsável. Sim. Então, eu era o roteirista do Lata então Velha. Caiu o peso todo em cima de você para esse quadro. Do Lata Velha, é isso. Cada um assinava um quadro. Então, o outro roteirista assinava o Lar do Oscilar, outro roteirista assinava um outro quadro, e assim ia. Então, e a estrutura dos quadros no Caldeirão, eu não sei, hoje em dia acho que ainda é assim. Eram quadros muito longos. Um VT do Lata Velha, na época, tinha cerca de 40 a 45 minutos. Então era quase um filme, sabe? Assim, você... obviamente ele tem uma estrutura a ser obedecida, uma estrutura narrativa do quadro, que de vez em quando a gente subvertia essa estrutura, mas a apresentação de personagem, a apresentação da história, a apresentação do carro, a revelação que aquele cara foi escolhido, a prova para o cara reconquistar o carro e a apresentação do carro. Ele tem uma estrutura de roteiro. Só que a dificuldade era você sim reinventar a cada programa dentro dessa estrutura. Depois de você fazer 50 carros, 50 personagens, o negócio começa a ficar um pouco complicado. E, né, você não tem mais muito. Eu imagino que não seja tão flexível assim, né? Você tem como subverter. A gente criava a forma de subverter, mas mesmo dentro da subversão, tem um limite de tempo, um limite de estrutura, claro. Digo narrativa, né? Não, a gente conseguia subverter exatamente através da estrutura que a Globo apresentava. Então, eu lembro de um Lata Velha que a gente fez, nem foi um Lata Velha, foi um especial de final de ano, que a gente reformou, em vez de um carro, um barco no Rio Amazonas. A gente fez um especial que a gente reformou um vilarejo ribeirinho inteiro, e o Lata Velha, supostamente, era, na verdade, a reforma de um barco de pescadores dentro do Rio Amazonas.
A gente ia encontrando formas de se reinventar dentro daquela estrutura. E essa que era a graça do negócio, falando para um público de TV aberta, né, que é completamente diferente você falar para uma TV a cabo. Então, foi um aprendizado assim, incrível. Mas você precisou de um tempo de adaptação, assim? Foi um choque, imagino, né? Não, você entende, cara, rápido. É engraçado isso, assim. Você assiste, você entende, assim. Você vai meio pegando o negócio. Depois que você faz, você pega, não tem... E pelo que você falou, o Lata Velha ele já estava rolando há algum tempo, ele já era meio que consagrado. Já era consagrado, já era um quadro muito famoso. O Lata Velha e o Lar do Oscilar. Então, até hoje, se eu não me engano, são os quadros mais famosos até hoje. Então, eu fiz o Lar do Oscilar também um tempo. Depois eu fiz um outro que se chamava Mandando Bem, que era um quadro que a gente reformava negócios, na verdade. Pegava pessoas que tinham pequenos negócios e reformulava esses negócios. Então, era a mesma estrutura aplicada a um outro fim, né? Era como se fosse um Lata Velha, só que de negócios. Então, mas você pega, cara, é engraçado, assim, depois que você entende para quem você está falando, eu acho que isso é muito importante para quem escreve, porque acho que a grande sacada do roteirista é lembrar isso, assim, a gente não está escrevendo só para a gente, né? Você está escrevendo para um público, e o tempo todo você tem que lembrar disso, e qual é o seu público. Se você não souber para quem você está falando, não adianta. Seu trabalho é em vão, por mais talento que você tenha, sabe? Então, depois que você entende para quem você está falando, a coisa flui. Você começa a dominar uma linguagem, você começa a dominar os interesses daquelas pessoas, que tipo de coisa que elas gostam de assistir. Claro que isso baseado em números, em pesquisa, em informação, que nunca é demais, né? Você sempre... Nessa mesma época a gente começou a aparecer o Twitter, começou a aparecer essas redes sociais, e a gente monitorava que as pessoas estavam, a opinião das pessoas, mesmo sendo um universo ainda pequeno. Então você tem que procurar se cercar para você entender para quem você está falando, assim, independente do que você está fazendo. Pode ser um programa super popular, pode ser um programa super de nicho, com quem que você está se comunicando. Pode ser filme, pode ser reality, então não interessa o que você faz. Se você não souber com quem você está falando, já era. E uma curiosidade, você falou que você fez Lata Velha, fez o Lar do Oscilar, fez alguns outros. Como é que funcionava? Rolava um rodízio? A própria estrutura organizava uma forma de rodízio para você não ficar muito tempo num programa só para ter outras visões? Ou você que tomava a iniciativa de querer partir para outro, ou então alguém de cima te mandava? Como é que funcionava isso? Por que você passou por diferentes quadros e como é que funcionava isso? Então, a gente mesmo, na verdade, os próprios roteiristas que traziam essas propostas. Chegava às vezes um determinado tempo, depois de um ano, a gente fazia, sei lá, 10, 9, 8, eu não lembro quantos eram por ano, Lata Velha, né? Latas velhas. Aí a gente chegava numa reunião de final de ano, fazia um apanhado do ano e trazia propostas. Pô, que tal esse ano? Pô, quer trocar no que vem? O outro faz. Exatamente por isso que você falou, para poder trazer um olhar mais fresco para os outros quadros. Senão você acaba um pouco viciado, né? E a televisão tem esse diferencial porque, cara, é uma indústria, né? Você tem que todo mês entregar um produto, toda semana, todo dia, se você fizer uma novela, independente da criatividade, independente da oferta de histórias. A gente lá tinha um trabalho de pesquisa de personagem muito grande, muito bem feito, de muitas cartas. E era um trabalho, na época, ainda muito manual, porque a internet, ainda na época, não era difundida ao público do programa como é hoje em dia. Hoje em dia todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem Facebook. Na época, não. Em 2009, 2010, o público que se inscrevia para ter uma Brasília reformada muitas vezes não tinha acesso ao site do programa, não sabia se inscrever, usar determinadas ferramentas. Então a coisa ainda era na carta. Na carta mesmo, cartinha via correio, caixa postal. Então tinha uma equipe de pesquisa que fazia uma triagem dessas histórias,
Aí trazia pra gente, nós fazíamos reuniões de pesquisa, procurando histórias diferentes, as melhores histórias. Depois a gente saía em viagem com essas cartas. Olha isso. Olha o processo, como é que funciona. Por isso que é a importância do rodízio. Você saía pelo Brasil, de verdade, com 10 cartas debaixo do braço, disfarçado, não dizia que era da equipe do programa. Juro. Saía pelo Brasil, a gente ia para todos os estados que você pudesse imaginar, eu conhecia, assim, todos os estados do Brasil. E aí, assim, entrava, chegava nas cidades minúsculas, de tudo quanto é canto, que as pessoas escreviam, tentava chegar ao personagem para poder apurar se a história que estava contada na carta era verdadeira. Você era tipo um espião, dá pra ver se batia o negócio. Exatamente. Mas acontecia de não ser verdadeira às vezes? Acontecia de não ser verdadeira, acontecia de ter mudado a condição da pessoa. Então, por isso que era necessária essa pesquisa, realmente. Então, aí você ficava de tocaia, né? A gente tentava se aproximar da pessoa. Então, por exemplo, um cara mandava alguém, um vizinho, às vezes um amigo, um parente, mandava uma carta dizendo que no interior de Goiás, em Pirinópolis, existia um vendedor de pamonha com uma Brasília velha que, cara, era querido pela cidade inteira, que todo mundo amava o seu Zezinho, que o seu Zezinho era um vendedor de cocada com o carrinho velho dele que vive quebrado e atrapalha a vida dele. Partia a gente lá para Pirinópolis, com a carta embaixo do braço, tentava se aproximar do seu Zezinho para descobrir realmente se ele é aquele cara bacana que estava escrito na carta, se ele tinha o tal carro, se a história procedia, se o carro estava no nome dele, todas as dificuldades que a gente teria em relação à gravação e à produção. Então, geralmente viajava eu e o produtor do quadro. Aí, isso geralmente a gente fazia viagens com 10 cartas pelo Brasil. Então, ficava 15, 20 dias viajando. Aí, depois dessa pesquisa inteira, sem ninguém saber que a gente era do programa, isso era fundamental, porque o fator surpresa é tudo no programa. Se as pessoas acharem que elas estão participando de um programa de televisão, acaba a graça. Então sempre me perguntavam assim, mas não é armação? Cara, não. Não por diversos motivos. Assim, primeiro que não funcionaria. A gente nunca conseguiria o fator emocional que o programa precisava se as pessoas soubessem o que estava acontecendo. E outra que não faz sentido você fazer um programa, contar no ar uma história que não é verdadeira. Além do mais, se tratando de TV Globo. Se a gente fizesse isso, nós teríamos mentirosas, e não é assim que funciona. Fora o risco de começar um monte de gente dizer que é mentira, etc e tal. Exatamente. Que fácil, né? Exatamente. Até. Claro, é fácil descobrir uma mentira, se fosse uma mentira, é muito fácil. Então, nós saímos, e depois dessas pesquisas, voltávamos com todas as cartas apuradas, né? Sentávamos à mesa e decidíamos quais eram as melhores histórias que tínhamos naquele momento. Depois disso, a gente apresentava isso para a direção do programa e para o Luciano e chegávamos juntos a um consenso de que personagem seria o personagem daquela vez. Aí sim começava o trabalho de roteiro efetivo, que era criar uma história para poder chegar àquele cara. Então, imagina, depois de você criar uma história, você ainda conseguir levar a uma cidade pequena um apresentador de televisão conhecido pelo Brasil inteiro sem que ninguém saiba que ele está lá. Cara, então uma era operação, né? Exatamente, era uma operação e um exercício de criatividade, assim, abissal a cada programa. Então, por isso que era preciso, era necessário o rodízio, entendeu? Então, eu fiquei acho que 4 anos no Lata Velha, depois fui lá do Cilar, exatamente para poder dar essa oxigenada, porque as histórias acabam, como é um nível industrial de produção, você corre risco de acabar se repetindo, entendeu? Então, é ruim. Aí é ruim pro autor, é ruim pro programa, é ruim para todo mundo. Aí você ficou 5 anos no Caldeirão, né? Você falou? E depois isso. Você foi pro Tá No Ar. Depois eu fui pro Tá No Ar, isso. O Tá No Ar também estava começando. Tá No Ar ainda nem existia só um embrião de uma ideia do Márcio Smelling fazer um programa novo de humor. Aí eu fiquei sabendo, a gente tinha uns amigos em comuns e tal, eu já tinha vontade dentro do próprio Caldeirão, eu já fazia algumas coisas mais ligadas ao humor dentro dos próprios quadros. O Lata Velha era um quadro que tinha muito humor, era mais engraçado e tal, as capturas geralmente, a gente chama de captura aquele momento que arma aquela história para chegar até o dono do carro. Então a gente sempre tentava trazer elementos de humor já para dentro do próprio
do próprio Lata Velha. Então, o humor já era um interesse meu, assim, da vida. Aí surgiu essa oportunidade. Eu fiquei sabendo que o Tá No Ar, antes de ser o próprio Tá No Ar, que o Márcio estava criando um programa, que ia ser um programa de humor, a princípio com o Adnet, que era um cara que eu sempre profissionalmente também tipo, admirava muito. Todos os dois tinham muita afinidade e admiração pelo que eles faziam. E aí foi natural, assim, eu já estava também há muito tempo no Caldeirão, aí eu consegui essa mudança de programa e a gente começou a criar do zero, cara, o Tá No Ar, assim, foi muito bom também. Da criação desde o começo, então? Desde o começo. Quando eu cheguei no Tá No Ar, a equipe estava reunida há uma semana só. A gente não tinha nem ideia do que ia fazer, assim, ainda. O Márcio tinha uma ideia, mas acabou que ele trouxe essa ideia, colocamos, discutimos, mas acabou que essa ideia depois foi se transformando, foi virando um outro programa, que é o programa que tá hoje no ar. Na verdade, no início, a ideia que o Márcio tinha era que, ao invés das zapeadas que o Tá No Ar tem, de trocar de canal, fosse uma coisa meio de uma tela para outra. A gente, na verdade, era como se as cenas fossem transferindo de tela para tela. Então, por exemplo, teria um sketch, uma situação cômica, um sketch num escritório, e aí rolava essa situação, daqui a pouco a câmera entrava por dentro do computador e ia parar numa cena que era um vídeo do YouTube. E aí o vídeo do YouTube, na verdade, o cara tá com o celular na mão, depois isso é pra dentro do celular, que aparecia na mão de alguém num bar, que tava vendo, entendeu? Ia ser... Era um negócio meio Inception, né? Exatamente. As transições seriam bem Inception. A gente chegou a escrever esse programa, cara, escrevemos um episódio, se eu não me engano, desse formato. Mas aí, quando a gente foi ver na leitura, a gente percebeu que as cenas de cotidiano, elas tinham um outro tempo, elas eram um pouco mais lentas naturalmente do que as cenas que se passavam dentro do universo da televisão. Então o programa ficou um pouco sem ritmo, assim, na nossa percepção na hora. E aí a gente perguntou, não, que tal então a gente fazer só com cena da televisão? Porque a televisão é frenética, né, por natureza. A televisão, ela é muito rápida e a gente também fica meio frenético enquanto está na frente da televisão, né? Mas vocês chegaram a ter um feedback sobre o formato que fez também vocês? Foi uma sensação interna mesmo, assim, dos próprios autores. A gente escreveu essas cenas, montou o esqueleto primeiro programa. Quando a gente leu, a gente falou, cara, tem alguma coisa aqui que não tá batendo, tá sem ritmo. Aí o que tá sem ritmo? Aí começa a ler, analisar, e era isso, era todas as cenas que eram de cotidiano, elas, na verdade, precisavam de um tempo maior de apresentação, para as pessoas entenderem a premissa. Então, aquilo deixava mais lento. Porque na televisão, quando você faz uma paródia de um universo, a premissa está apresentada automaticamente. Então, por exemplo, Jardim Urgente. Você não precisa explicar o que é aquilo ali, né? Exatamente. Você não precisa conhecer todos os programas daquele gênero para entender do que se trata aquela paródia. Basta conhecer um. E quando você vai para uma cena dentro de um quarto, por exemplo, de um casal, tem todo um texto, um diálogo que você tem que construir para poder apresentar a premissa do sketch. Então isso tirava o ritmo. Aí a gente decidiu experimentar fazer só com cenas na televisão e, cara, deu certo pra caramba, assim, foi nem sei, foi mágico o negócio, assim, foi incrível. E como é que é o processo, cara? A gente tem, eu tenho muita curiosidade de saber, assim, como é que é um programa tão específico, né? É um formato tão específico. E como é que é o processo de roteiro mesmo, de brainstorm? Como é que funciona? Cara, o Tá No Ar, uma equipe de quantos roteiristas? Então, são 7 roteiristas no dia a dia, mais Márcio e Adnet 9. Márcio e Adnet fazem a redação final do programa. Então, o processo Tá No Ar é por temporada, né? A gente escreve de 11 a 13 episódios por temporada, mais ou menos. E geralmente começa assim, a gente, por exemplo, agora neste momento, em setembro de 2017, a gente está fechando os textos da temporada que vai ao ar no ano que vem, que começa a ser gravado em outubro agora. Então estamos finalizando, montamos os programas e tal. Então, quando acabar esse processo, a gente vai começar a escrever o da próxima temporada. Vocês ficaram quanto tempo escrevendo essa que vai ao ar? Um ano mais ou menos. A gente está escrevendo desde o ano passado. Desde o ano passado.
porque o Tá No Ar, ele tem uma quantidade de cenas muito grande pro programa. São mais ou menos, são 25 minutos de ar, geralmente 32 ou 33 cenas por programa, ou seja, mais de uma cena por minuto. Uhum. Então, e cada cena dessa é um cabeçalho, uma locação, uma premissa diferente. Então, São extremamente diferentes, né? Aquela coisa de os mesmos personagens e várias vezes a mesma locação. Cada cena é realmente um universo todo novo, né? exatamente. É claro que tem os artifícios para você reaproveitar cenário, espalhar aquilo ao longo da temporada, mas elas são escritas de forma individual. Cada cena realmente é um cabeçalho, um contexto, uma premissa, uma finalização, um punchline e tal. Então, é um programa que dá muito trabalho e é um programa que requer uma quantidade de ideias muito grande para que você... É uma exigência enorme de ideias, né? Então... Como é que surgem tantas ideias? Cara, o mundo tá aí, né? O mundo... Para você, como é que surge mais? Como é que aparecem as ideias? Você está deitado na cama ali antes de dormir, aparece? Você está no banho? Sim. A gente tem uma piada que o maior estímulo de um roteirista é você pegar todas as contas do mês e botar do lado do computador. Assim, você bota a fatura do cartão de crédito, a conta de luz, e bota do lado do computador. Começa a vir um monte de ideia, cara. Quando você vê aquele bolo de conta para pagar, vem ideia pra caramba. Mas, não, cara, é porque, como eu te disse, eu vi muita televisão, eu vi muito filme, muito filme de todos os gêneros possíveis. Eu vejo muito filme até hoje. Então eu tô o tempo todo, assim, acho que para quem trabalha com isso, vocês também devem ter a mesma sensação, a cabeça meio não para, né, cara? A gente tá o tempo todo pensando no que faz, assim, a vida e o trabalho não se diferenciam. Eu tento explicar isso para os meus amigos que são de outros universos, por exemplo, o cara que é engenheiro, o cara que trabalha com outra coisa, que realmente, assim, o banco, sei lá, o trabalho fica realmente no trabalho, sabe? E a gente que lida com criação não tem muito isso, assim, cara. Você tá o tempo todo ouvindo as pessoas conversando, você tá o tempo todo olhando o comportamento dos outros, você tá o tempo todo... O que mais tem acontecido comigo é quando eu vou ao cinema e eu tenho uma ideia de solução para alguma coisa que eu tô escrevendo, sabe? Então, e aí acaba o filme, não consigo mais prestar atenção no filme, quero ir embora, quero anotar. Exatamente, então não tem hora, porque você está o tempo todo num modo trabalho, isso não é um peso. Né? Para quem talvez lide com outros tipos de trabalho, coisas mais burocráticas, levar trabalho para casa supostamente pode ser que seja difícil, seja ruim, mas para a gente não é muito natural, assim, pelo menos para mim. E com vocês também, pelo que vocês estão falando, é isso. Você está no banho, às vezes você está pensando numa coisa, vem uma ideia, vem e aquilo se torna importante, né? Você se anima com aquilo, é diferente. Exatamente. Né? A minha mulher é meu primeiro ouvinte, assim, sabe? Ela também trabalha com criação, ela é atriz, ela também escreve, então a gente é o primeiro ouvinte um do outro, assim, a gente às vezes está no banho, amor, pensei não sei o que, solta. Ela é o primeiro telespectador, assim, se ela ri, eu falei, ok, tá bom, tem coisa aqui, entendeu? Porque é o primeiro filtro. E é o tempo todo, cara. Você liga a televisão, você tem ideia, vai à rua. Hoje, por acaso, andei de metrô, cara. Você fica quieto no metrô, ouvindo as pessoas conversando. É incrível, cara. É um mundo maravilhoso, assim. Você tem muito material de tipos, de pessoas, jeito, falando, de sotaques. O metrô estava cheio de gente, porque a cidade está lotada por causa do Rock in Rio, né? Então, tinha duas pessoas de São Paulo conversando atrás de mim. Era hilário, sabe? Assim, tipo... Parecia o Obirajara Dominique, o índio que o Adnet faz no Tá No Ar, sabe? Sei. O garoto falando, o show da Alicia Keys foi não dá. Assim, e aquilo, isso vira alguma coisa, sabe? Ele atrás de mim, a gente em pé naquele sol desde 2 horas da tarde, da 8 da noite, ela começa a tocar aquele piano, não dá, né? Pra dormir. Ele conversando isso atrás de mim no metrô. Então você não é adepto do fone de ouvido, né? De jeito nenhum. Eu só uso fone de ouvido quando eu tô correndo, cara, na praia, sozinho, assim, porque aí sim, porque não tem jeito, não vai ter ninguém conversando, correndo do meu lado. Agora, enquanto eu tô nos lugares,
Eu tô o tempo todo ouvindo a conversa de alguém. Se eu estiver sentado na praia, eu tô ouvindo a conversa da cadeira de trás. Se eu tô no metrô, eu tô ouvindo a conversa dos outros. Se eu tô no restaurante, eu tô ouvindo a conversa dos outros. O Restaurante tempo Aquilo é uma beleza, né? Restaurante Aquilo. maravilhoso. É um rodízio maravilhoso de pessoas, cara. Quanto maior a mesa, melhor. Você senta perto da mesa e fica ouvindo, porque é incrível, assim. Então tem muito material no mundo. O importante é isso, é você ter primeiro um caderninho na mão, alguma coisa que você possa anotar para poder não perder aquela ideia, né? E tá atento, cara, porque vem Você o tempo anda todo. com caderninho, você escreve no celular, você faz... Um caderninho, eu tenho um caderno na mochila. Tenho 2 bloquinhos na mochila, fora o celular que de vez em quando anoto, mas o celular é um pouco mais caótico. Eu acho que ainda prefiro um manual, assim, porque... Você é mais velha guarda, né? O celular eu ainda acho tem uma organização mais complicada. A página eu você tenho ali... uma experiência com o celular péssima, que eu tinha um celular que anotava tudo e não tinha nuvem para o que eu anotava, era tipo um bloco de notas. Eu perdi, cara, eu fiquei perdido, eu fiquei assim, mal de ter perdido o bloco de notas que não tava mais no celular. Tava cagando para as fotos, para os contatos, para qualquer coisa. O pior foi o bloco de notas. E acho que essa própria coisa do celular fazer tudo, fazer coisas muito importantes e fazer coisas desimportantes ao mesmo tempo, acaba que fica um lugar meio perdido, sabe? Assim, um limbo. Você não tem uma relação... Acaba que a gente não constrói uma relação de cuidado e de importância com aquele material, entendeu? Fica meio... Aí, às vezes, não sincronizou, a conta não tá não sei o quê, não tem espaço no iCloud. Cara, aí você dança, sabe? Assim, o Android tá nesse sentido... Uma dúvida. Você falou assim que a sua mulher é a primeira pessoa que escuta tal, e os programas, principalmente do Caldeirão do Hulk pro Tá No Ar, eu vejo uma diferença muito grande, principalmente de público. Você falou, inclusive, da importância de você saber para o público que você está escrevendo, e hoje, até quando estava fazendo a pesquisa para conversar contigo e tal, eu li até uma crítica que eu não concordo tanto, mas eu até entendo, que o Tá No Ar ele tem um humor muito peculiar, e aí na crítica eles falavam que era um humor até elitista, que é a parte que eu não concordo. Eles até falavam do Lord of the Spoilers, que é maravilhoso, mas que é uma coisa que realmente não é para um público de TV aberta, de certa forma. E aí, lendo essa crítica e conversando contigo e tal, realmente ele tem uma pegada muito diferente de tudo. Como é que é a visão de vocês, da galera que escreve Tá No Ar, a sua visão em relação ao público? Porque qualquer coisa que é assim, muito diferente, ela é muito difícil, até penso eu, de você entender quem ela vai atingir num primeiro momento. Que às vezes você pensa que vai atingir e tal, você espera que atinja aquilo, mas como você faz uma coisa tão diferente de tudo que já teve na televisão, ou mesmo usando o artifício, etc e tal, é muito diferente, principalmente do que tem na Globo. Como é que é essa relação assim de vocês com o público? Quem vocês pretendiam atingir, estão atingindo? Como é que é essa relação? Então, o público do Tá No Ar hoje, que a gente tem conhecimento, ele é basicamente pessoas mais jovens, que eles consideram no universo da televisão até 35 anos. A classe social é diversa, mas ele não é um programa muito popular no sentido dessas classificações também, que eu discordo um pouco disso, do que é popular ou não. Acho que hoje em dia mudou muito, cara. Todo mundo tem acesso a muita informação, sabe? Todo mundo tá conectado, todo mundo tem Netflix, todo mundo tem TV a cabo, todo mundo tem TV aberta, todo mundo, sabe? As pessoas têm um nível um leque de informações muito grande. Então, esse padrão ainda de leitura, que eu digo oficial, que existe, né? Eu não sei se isso ainda corresponde ao que é. Mas, respondendo a pergunta, tem essa coisa, é um público A, B, C, até os 35 anos, assim, mais jovem, 35, 40 anos. E aí, quando a gente faz coisas muito nichadas no Tá No Ar, essa que é a sacada, assim, o Márcio tem isso como um valor, assim, que foi um aprendizado com ele, assim. Quando você faz coisas muito nichadas, acho que o segredo é você não se estender muito tempo naquilo. Porque ele passa. Ele vai atingir esse outro público diferente. O tempo não vai ser pesado para quem não pegou a referência. Então, quando você dosa o tamanho do que é de nicho, você equilibra essa equação e passa. E tudo bem, entendeu?
É diferente se eu fizesse um programa de 35 minutos que falasse única e exclusivamente sobre o universo de séries que passam na TV a cabo, séries americanas. Aí sim, eu estou dedicando 30 minutos daquilo para um assunto específico que não vai alcançar todo mundo. Agora, se eu faço um programa de 30 minutos e eu dedico 2 minutos desse programa a fazer uma música que passa por esse assunto do spoiler e que dentro, exatamente por isso, a gente ainda colocou um monte de referências populares, o Chaves, não, o Chapolin, a gente fez um monte de brincadeiras, a Perpétua guardava o pênis do marido numa caixa e tal, a gente colocou um monte de piadas de universo de novela, de universos de seriados brasileiros, mexicanos, da TV aberta, exatamente para poder equilibrar essa dose de nichado, né? Que teoricamente a gente saberia que era aquele assunto, que a gente sabia o que era. E foi até uma forma de explicar o que era o spoiler para quem não sabia. Então, quando você diz, eu vou te dar um spoiler, o Chaves é o Chapolin, até quem não sabe o que significa spoiler vai entender, peraí, ele está revelando segredos, entendeu? Então, acho que existem estratégias para você conseguir falar de assuntos específicos sem perder o seu público, entendeu? Eu acho que o Tá No Ar é bem sucedido nisso, eu acho, assim, ele consegue dosar bem esse tamanho, sabe? Legal, dá para perceber isso, né? Interessante você falar isso, né? Essa equação aí, que realmente faz muito sentido agora, pensando, né? Uhum. Por exemplo, eu estava assistindo esses dias um episódio mesmo, acho que foi dessa última temporada que passou, que tinha um comercial com judaísmo, né? Com o celular, o Isaac. Uhum. Sim, é o tipo de coisa que é, assim, né? Na TV Globo é mega de nicho, né? Se você pensar, né? Mas é um comercial rapidinho, né? É isso. Tem muitas coisinhas desse tipo realmente que passam assim muito rápido, né? E quem pegou, pegou. É isso, é um pouco isso. Então, eu não lembro agora de algumas. Se você perceber, por exemplo, piadas com Game of Thrones, que é um seriado específico, né? Apesar de muito popular, mas do universo da TV a cabo e tal. Você não vai ter uma piada enorme, por exemplo, enorme para os padrões do Tá No Ar, né? Você nunca vai ter uma cena que tem Game of Thrones e iPhone e spoiler do tamanho que tem o Jardim Urgente. Você não vai ter uma cena que tem esses assuntos específicos, gírias de internet, do tamanho que tem o Tony Carlaquian no Balada VIP. Porque essas são referências brasileiras, são referências da nossa TV, entendeu? Da TV aberta, né? Da TV aberta, do público que todo mundo pega, entendeu? Então, não vai ter o mesmo tamanho que tem o Domingo Pesado, lá, que é o cara que faz pegadinhas de mau gosto, entendeu? Então... Agora, a piadinha do Downton Abbey assim, num segundo, né? Exatamente, é isso, Downton Abbey, sabe? Mas isso que é interessante também, que é o que a gente procura. Você pode rir de uma piada, mesmo que você não tenha referência. O Downton Abbey é um caso bem interessante, que é isso. Quando você pega o trocadilho de um seriado que é só feito pelo Downton, mesmo que você não conheça o Downton Abbey, você vai rir daquilo um pouco, sabe? Porque já é engraçado o fato dele ser todos os personagens, ele ser a senhora ele ser o mordomo, então você ri de outras coisas. Essa é uma outra coisa que a gente também tenta muito no Tá No Ar, que é fazer como se fossem camadas de leitura de uma piada. Então, a gente coloca a principal premissa da piada e outras referências algumas pessoas podem pegar, entendeu? Então, não são todas, mas a gente costuma usar isso, entendeu? Então, tem umas vezes, se foi o que você falou, às vezes tem uma coisinha ali que o cara que viu, conhece, vai rir mais ainda. Beleza, se ele tiver essa referência, vai rir mais. Senão a piada funciona de qualquer jeito, entendeu? Então, é por aí, assim, a gente procura usar essas ferramentas, essas estratégias para poder atingir todo mundo, né, cara? Porque isso é que importa, você quer ser visto. Tem que dar ibope, tem que dar audiência. E deixa eu te perguntar, cara, uma curiosidade que eu tenho também sobre o processo de vocês. Vocês abordam diversos temas com certa frequência, né? Vocês têm muita piada de cunho religioso, tem muita coisa política, né? Crítica social, às vezes tem uma pegada mais pop também, né? Sim. E a minha pergunta é a seguinte: vocês meio que se separam, se organizam de acordo com especialidade de assunto, familiaridade, ou é uma coisa coletiva sempre, que todo mundo colabora com tudo, todo mundo cria tudo? Como é que é isso? O Tá No Ar, ele é muito coletivo, assim, foi outra coisa também que para mim foi muito, muito
É gratificante quando eu fui trabalhar lá, porque o Márcio, ele tem um processo muito colaborativo. Isso foi um aprendizado, porque, cara, é aí que você entende. Porque quando tem certos processos, claro, se você escrever um livro, um filme, talvez, são coisas mais individuais, mais solitárias. Agora, a televisão ela é muito coletiva. E aí, não tá no ar, cara, ninguém tem apego nenhum à própria ideia. Isso, assim, é incrível quando você vê esse processo funcionando. É brainstorm na mesa, todo mundo joga suas ideias, um pega um negócio ali, melhora, o outro vai, se não gostou, não passou por todo mundo, ninguém gostou, cai a ideia e vambora. Nada é de ninguém, assim, de fato. Não tem aquela pessoa que traz mais algum tipo de assunto, de alguma área, ou não então, tem muito tem isso? assim, por exemplo, tem por afinidades, por exemplo, um dos roteiristas, o Vaguinho, ele era também do Pop Bola, não sei se vocês conhecem, um programa de rádio de humor. Então, ele era o vascaíno do Pop Bola. Então, assuntos ligados ao futebol, naturalmente, ele tem mais afinidade. Mas não quer dizer que outras pessoas também não escrevam cenas sobre futebol, entendeu? Mas ele tem mais afinidade com o assunto, mais conhecimento do assunto. Ele trabalha com isso há muitos anos. Então, rola assim, quando rola uma divisão, é só nesse sentido. Mas no brainstorm, cara, é geral mesmo, nada é de ninguém, assim, tudo é de todo mundo, cara. Porque só melhora a ideia. É incrível isso, assim, a gente falando, talvez não dê para ter a dimensão, assim, mas se vocês tiverem a oportunidade de participar de um processo criativo, envolvam o máximo de pessoas que vocês puderem, cara, porque só melhora. Gente boa, claro, não tô falando de gente fera, mas joga, não fiquem com apego às ideias, cara. Joga na mesa, bota para jogo, que a tendência é melhorar, cara. Quando cai na roda, todo mundo colabora. É muito bom. Não tem isso. julgamento também, não tem. Não. O lance é melhorar. Você chega às vezes com um trocadilho, cara. Sei lá. Um dia, sei lá, tava no supermercado e fazendo compra pra mim. Aí eu olhei uma prateleira de sucrilhos. Eu falei, cara, sucristos. Só me veio o trocadilho. Eu falei, podia fazer um comercial de um cereal de Jesus Cristo. Só isso, sucristos. Aí você leva pra redação, às vezes, só um trocadilho, bicho. Tava no mercado, cara, pensei em sucristos. Aí vem a cena, o outro melhora, o outro faz um trocadilho melhor. Pra você que acorda pregado e que não sei o quê. Aí, cara, aí vai embora. Aí vai embora o negócio. Isso só melhora. Então, só explicando o processo. Aí a gente faz esses brainstorms de ideias, reúne essas ideias depois de trabalhadas coletivamente, apresenta elas ao Márcio e ao Adnet. Eles também passam pelo mesmo filtro, a gente vende as ideias e tal, o que fica, o que não fica. Depois do selecionado o que fica, a gente divide essas ideias entre os autores, independente de quem deu ou não a ideia, e sai para escrever. Aí depois devolve os esquetes escritos para eles, o Márcio faz uma redação final, e aí volta para a gente, e a gente vai acumulando esses esquetes ao longo do ano até chegar a hora da montagem dos programas. Ou seja, um volume gigantesco de cenas por ano. Vocês não separam por episódios, então, quando vocês escrevem? Não, a gente escreve freestyle total, cara. Faz aquele um inventário de cenas do ano, 400, 500 cenas. Separam por categorias, né? Não, junta tudo mesmo. Junta tudo. Aí depois, quando a gente começa a imprimir, eu não sei se vocês já viram como é que, porque no livro do Tá No Ar a gente tem como é que visualiza o processo. A gente pega os títulos das cenas e transforma eles em fitas magnéticas, assim, aquele papel de imã que faz imã de geladeira, né, aquele calendáriozinho. Aí em tiras coloridas. Então a gente separa eles pelo nome da cena e cada temática ganha uma cor. Então o jornalismo tem uma cor, novela tem uma cor, comercial tem uma cor e tal. Aí, depois de tudo isso escrito, a gente começa na montagem a fazer a estruturação do episódio. E aí, dentro do episódio, é que a gente vai variando essa mescla para que o episódio tenha a cara de uma grade de televisão, que é a múltipla, entendeu? Então, aí sim que nessa montagem visual é que você vai fazendo uma leitura de quantos comerciais tem, quantas zapeadas tem, quantas novelas, quantos programas de jornalismo, para poder fazer um programa equilibrado. Mas ao longo do ano, cara, a gente escreve assim, solto. Tanto que às vezes chega no final do ano, a gente fala assim, caraca, criamos comercial demais.
tá faltando não sei o quê. Aí começa um brainstorm específico para poder atender uma determinada demanda, cara. É punk. É punk. Mas, por outro lado, é bom, porque não tem filtro prévio, entendeu? Na criação. Isso é que é o melhor. Vem com tudo. Uhum. E aqueles trechos pequenos, as zapeadas que você chama, imagina, que você vê às vezes 2 segundos de uma cena, de qualquer coisa, de um teaser, sei lá, comercial. Como é que vocês fazem isso? Então, ali tem 2 segredos. Um, realmente, a gente escreve zapeadas. São 2 casos, na verdade. Algumas vezes, a própria direção do Maurício Farias, do João, do Vicente, do Felipe, do Jofle, eles, quando estão montando os programas, eles separam trechos de programas que ainda vão ao ar e só exibem um pedacinho. Mas várias daquelas zapeadas a gente escreve realmente, reaproveitando o cenário. Então, por exemplo, se a gente grava um Jardim Urgente, se a gente vai, ao longo da temporada, vamos supor, são 13 episódios, a gente deve ter uns 8 ou 9 Jardim Urgente. Exemplo, estou jogando. A gente escreve depois uma sequência de zapeadas que se passam naquele cenário. Então, aí sim, cabeçalho de cena, uma zapeada específica, e grava 15 zapeadas aproveitando que o cenário está montado. E aquilo é distribuído ao longo do programa. Então você tem as 2 formas. Tem tanto zapeadas escritas especificamente, como tem também uma jogada de edição que eles cortam o trechinho de um programa e exibem ele perdido no meio, entendeu? E, pô, pelo visto você tem o maior prazer de fazer, né? Cara, muito, muito. Acho que o tá no ar, assim, um filho. Sabe aquelas coisas que você faz na vida que o dia que acabar você vai sentir saudade? Você já sabe que você vai sentir saudade? É isso. Acho que todo mundo que está envolvido tem muito orgulho, cara, do programa, assim, que faz. Todo mundo. A produção, a edição, a direção, todo mundo é muito dedicado e muito empenhado. Todo mundo tem muito tesão, cara, de fazer o programa, assim, de verdade, sabe? Porque é um programa que quando vai pro ar você fica, porra, muito feliz do que você tá vendo, da qualidade que é feito, sabe? Porque a gente escreve aquilo e como é só pro outro ano, às vezes você esquece, cara, é muito longe, porque... por exemplo, eu tenho certeza que quando chegar lá em janeiro eu vou me surpreender com coisas que a gente criou que eu não lembro agora, sabe, de cabeça. E aí quando você vê aquilo melhorado na mão dos diretores, melhorado na mão dos editores, puta, é incrível, porque é um time muito muito forte, cara, assim, sem brincadeira, não é puxar sardinha não, assim, é uma galera de alto nível, a qualidade dos profissionais envolvidos é muito boa, desde a caracterização, sonoplastia, cara, você acredita em tudo aquilo que você tá vendo, sabe, assim, eu acho que o modéstia à parte mesmo, o grande salto, assim, que o Tá No Ar deu quando ele surgiu, o grande diferencial dele foi ser um programa de esquete, porém um programa que você acredita de verdade, ele é muito realista na linguagem dele, sabe? Na execução, nas caracterizações, por mais que tenham coisas, claro, por exemplo, Jardim Urgente, ele é para ser daquele jeito um pouco caricato, debochado, ele não é para você confundir com os programas de policiais. Mas mesmo assim ele é muito bem feito, ele é muito bem gravado, ele é muito bem produzido, sabe? Assim, então é muito surpreendente quando você vê aquilo que você colocou no papel pronto, sabe? Assim, porque vem muito melhor do que o que você fez, cara. É muito bom, assim. Então é um programa que dá muito, muito prazer de fazer, sabe? Pô, legal. E qual é o tipo de sketch que você mais gosta de escrever ali no Tá No Ar? Algum quadro recorrente ou alguma categoria? Tanto faz, o que você... Pô, é difícil. Eu já fiz, eu adorava fazer os militantes. Já fiz muito militante, gostava muito de fazer aqueles textos insanos. Militante é demais, militante é demais. Adorava fazer aqueles textos de militantes, que mais? Mas, cara, eu gosto muito, na verdade, de fazer, assim, aí é uma preferência pessoal, assim, eu gosto meio de tirar a graça de um lugar que as pessoas não imaginam que elas vão rir, sabe? Assim, acho que é uma maluquice minha, assim, entendeu? Então, por exemplo, um quadro que eu fiquei muito feliz de ter feito, de ter trazido a ideia foi o Branco do Brasil, sabe? Assim, porque assim, legal. Quando você mexe numa zona uma linha muito, muito tênue, assim, sabe? Do que... De crítica, de engraçado, porque o Branco do Brasil, se você parar pra ver,
você ri do desconforto, sabe? Assim, você ri de se ver naquela situação, assim, que é o nosso caso, sabe? Assim, nós negarmos que existe um racismo no Brasil ou a pessoa tem problema de vista ou ela não tem mal intencionada, sabe? Assim, é claro que existe uma questão. E aí, quando você consegue jogar a luz nesse tema, que é um tema super espinhoso, um tema super difícil de lidar, através do humor, assim, eu fico muito satisfeito, sabe? É uma coisa que eu gosto muito de fazer, procuro fazer. É um alvozinho muito pequeno de acertar, mas quando acerta... Quando acerta, cara, você, assim, é bem legal, cara, porque é uma coisa que mexe num outro lugar que não só o lugar do humor. Quando você pega essas pessoas, esse lugar que sempre foi um lugar de domínio, que sempre foi um lugar do... Você é um lugar que tá muito acostumado a agitar as ordens, né? A ordem das coisas, e você coloca aquele cara no lugar da crítica para rir dele, que ninguém nunca riu dele, sabe? Então, é um lugar que a gente no programa costuma buscar, mas particularmente é um humor que me interessa muito, sabe? Apesar de ser difícil fazer, assim, e claro, tudo isso é possível graças à colaboração de todo mundo, não é porque isso aqui é o que eu quero, é incrível, nada disso. Ali, como eu disse, é o conjunto da obra, assim, a gente, graças a Deus, no Tá No Ar foi feliz várias vezes fazendo coisas nessa linha de crítica, entendeu? Assim, então é um trabalho coletivo exatamente porque tem 9 pessoas questionando, pensando aquilo ali, tendo todo o cuidado para poder fazer aquilo ali usando as palavras certas, as vírgulas certas em cada lugar, porque é uma linha muito tênue, cara, para você errar quase que um humor de feio. risco, né? Que se você cair para um pouquinho pro lado, você tá muito mal. Exatamente, você cai num lugar e que, pô, se cair vai ser chato porque não foi a tua intenção, entendeu? Então, por isso que é importante o processo coletivo, que aí são 9 olhares diferentes em cima de um mesmo assunto, trazendo pontos de vista diferentes, referências diferentes, sabe? Como bate em mim, provavelmente não é da mesma forma que bate em vocês um determinado assunto, entendeu? Então, é muito bom ter estar do lado de uma galera tão boa, trazendo esses diversos olhares e tal, que é sempre para melhorar, cara. E aí, quando a gente acerta, pô, é um golaço, assim, é aquele gol que a bola passa pelo time do pé todo, pelo pé do time inteiro, entendeu? Então, é bem maneiro. E adoro também bobagem, cara. Adoro trocadilho infame, o Ricardo entumecido, o Ricardo enlouquecido. Adoro essas bobagens, cara. Você gosta de um trocadilho cretino? Trocadilho de raiz, cara. Trocadilho barco. Eu gosto do trocadilho moleque, sabe? Aquele vem... Cara, é bom. Não pode ser demais, mas é bom. Quando tem também humor nonsense pra caramba, é muito bom. Principalmente nas zapiadas. O Tá No Ar tem isso de maneiro, que as zapiadas, como elas não precisam da estrutura de sketch completa, cara, dá pra você enlouquecer, sabe? Assim, as possibilidades são infinitas de você fazer coisas bem nonsenses, entendeu? Então... De vez em quando dá para dar umas piradas bem maneiras, assim, bem engraçadas, porque a estrutura te permite. Então, também usar isso a favor, sabe? Porque não precisa construir aquela premissa, construir É uma carta branca, né? É uma carta, é isso. Aí você tem que saber usar. Sabendo usar, cara, você se diverte pra caramba, assim, que é engraçado. Eu lembro que na primeira temporada a gente fez uma que era como se fosse a vinheta do plantão da Globo. Eu tava... E cortava pra dentro do estúdio, era uma menina que esbarrou tudo. Gente, desculpa. Como se alguém tivesse esbarrado. Aí você enlouquece, porque não precisa de nada, é isso. É só... vai completamente no nonsense, assim. É uma barata, é um bom programa de se fazer, cara. E como é que é o clipe final de cada episódio? Como é que funciona? É uma coisa coletiva também? É uma coisa mais do Adnet? Como é que funciona? Então, o clipe é coletivo. As músicas nós todos escrevemos, inclusive a Adnet. Muitas ideias vêm dele, às vezes várias vêm dele, mas também muitas nossas, assim, é bem equilibrado. É um processo que ele participa muito, assim, porque foi aquilo que eu falei, o processo de criar cenas é mais a equipe nós 7 do dia a dia ali. Mas as músicas é um momento que a gente realmente espera que ele participe, porque ele é um monstro, né, fazendo isso, assim. É foda, né? Ele faz isso desde sempre, né? Ele faz isso no Zé, ele faz isso há muitos anos já, né?
tudo que ele fez sempre teve música na vida dele. Ele é muito talentoso. Então, a gente, na verdade, sempre espera para fazer esse processo no momento que ele esteja presente, assim, que ele possa estar presente, porque vai ser melhor com ele, entendeu? Claro que a gente cria coisas quando ele não tá e tal, tem ideias e tal, mas sempre espera o coletivo com ele, porque o resultado vai ser muito melhor, entendeu? Porque ele tem uma capacidade de criar melodias autorais e rimas muito, cara, muito peculiar, assim, é muito talentoso. Então, não usar... Cara, eu sou muito fã do sertanejo revolucionário, cara. Essa, por exemplo, essa foi uma ideia que nasceu numa mesa de almoço. Nossa, assim, a gente tava sertanejo, não, sertanejo revolucionário, que teve depois sertanejo... Revolucionário. Eu confundi. Sertanejo revolucionário da Bastilha. Sim, foi um dia que a gente tava todo mundo, a Dinê tava também, a gente começou do nada a fazer trocadilhos e saiu. A gente fez aquelas músicas, cara, todas em 1 hora, sem brincadeira. Foi um dia de final de expediente. Já tinha acabado o expediente, juro. Eu lembro até hoje. A gente estava no final do expediente, já tinha acabado o horário. Aí alguém pegou o violão, acho que o Maurício Riso pegou o violão, começou a dedilhar, não sei o que. Na época tinha muito sertanejo rolando, aí começou a tirar aquelas cifras, né, que são meio como do axé, né? Assim, às vezes tem 2, 3, 4 acordes só melódicos. Aquela progressão clássica, né? Aquela progressão, exatamente. Aí alguém puxou, cara, e aí começa. Tipo, um começa com uma camisa pra você, aí senta, pega o papel, outro e vambora, abre o computador, ficamos até 7 da noite, um dia 7h30, assim, aí saiu tudo. Aquilo saiu um dia, do jeito que vocês viram ali, foi criado, demorou 2 anos para ir ao ar. Segredo de bastidor, sem brincadeira. A gente escreveu aquilo e não foi na temporada seguinte, por algum motivo, só foi depois. Aí depois a gente fez o sertanejo de Fronteira, que foi um dia almoçando no Fronteira. Começou assim, estava almoçando no Fronteira, aquele restaurante, começa a fazer piada com Fronteira, nasceu o sertanejo de Fronteira também, que era levar um Corolla para Corumbá, sei lá, umas coisas bem, também assim. Cara, é muito bom. Liberdade é tudo. Cara, que demais, que demais. É muito bom. E aí, bom, a gente queria fazer só algumas perguntas, assim, que é o nosso bloco final, cara. A gente tem um bloco final, né? A gente tem essa elegância de ter um bloco final. A gente queria saber qual foi o melhor roteiro que você já escreveu, seja ele um roteiro de filme, de série, de programa, de sketch, pode ser um quadro que tá no ar. Qual foi o melhor que você já escreveu, na sua opinião? Cara, difícil eleger um melhor, assim, mas, por exemplo, eu citei o Branco do Brasil, assim, foi uma parada que eu gostei muito, assim, de ter feito. É porque são muitas coisas, os processos são muito coletivos, assim, é até difícil dizer uma coisa que eu fiz, sabe, assim, principalmente pode ser algo que você... não necessariamente, né, pode ser uma coisa coletiva mesmo, que você sente mais orgulho. Seria essa. Então, uma das coisas que a gente fez no Tá No Ar, que eu sinto mais orgulho de ter feito 2 musicais. Vou te falar 3 cenas, tá? Branco do Brasil, o musical do Carnaval, de final de temporada do episódio do Carnaval, e o do Jeitinho Brasileiro também. Foi um outro musical que a gente fez que, cara, são coisas assim que eu acho muito, muito, muito boas, assim, de verdade, assim, modéstia à parte, assim, quando você... Hoje em dia a gente olha 5 anos depois e fala assim, caraca, isso foi bom, realmente. Que porrada que a gente deu, sabe, assim, então... Que é esse lugar, assim, exatamente o que a gente tá falando, quando passa, assim, na linha tênue e que dá uma alfinetada em quem tem que dar, que as pessoas que estão, né, que o lado de cada piada, de sempre, né, quem está acostumado a fazer piada. Esses 3, para mim, são motivo de muito orgulho, assim. Obras coletivas do grupo, mas que eu tenho muito orgulho de ter participado, assim, que acho que daqui a 10 anos, se eu olhar para trás, eu vou continuar achando... Eu espero continuar achando tão bom quanto eu acho hoje, sabe, assim, tipo... Legal. E qual foi o pior? Qual foi o pior? Desculpa, que maldade. O pior, pô, que maldade. Não sei, cara. É cabotino falar isso. O pior. Caraca, deixa eu ver. Não sei. Pode ser um que de repente não funcionou, assim, que você, de vez em quando você até achava que ia ser melhor, mas assim, o que menos te dá, talvez, orgulho. Cara, pode ser qualquer coisa que você já escreveu, assim, também, se for facilitar.
Eu não sei, é difícil, porque, cara, geralmente quando a gente faz alguma coisa, depois você até olha, pode até não gostar muito, mas quando você faz muito naquele momento, como se você tá dando o seu melhor, sabe? Assim, então, isso depois, quando vem, assim, de não ser... E não ficar bom, são vários fatores, assim, é difícil falar alguma coisa que eu tenha achado ruim, até porque isso eu também vou estar falando mal do trabalho de outras pessoas, entendeu? É delicado, assim, não sei. Não, prefiro. Essa eu pulo. Por uma questão de delicadeza. Porque televisão é um trabalho muito coletivo, sabe? Assim, se eu tivesse feito um roteiro de um filme sozinho, o filme fosse um fracasso, eu falaria esse filme aqui foi uma merda. Não teria problema nenhum de falar isso, sabe? Assim, mas os trabalhos são muito coletivos. Acho que é difícil. Beleza. E me diz então o seguinte: qual filme, ou série, ou programa que você gostaria de ter escrito, que você gostaria de ter participado, assinado de alguma forma, assim, que você assiste e fala, pô, isso aí é muito foda, eu teria muito orgulho de ter participado disso aí. Qualquer um da vida, do mundo? Qualquer um da vida, do mundo. Qualquer uma coisa que você olha e fala, eu queria ter envolvido nisso. Tá com papel aí pra anotar a lista? Que é enorme. Caraca, tem muita coisa boa, Pô, de seriado, cara, Mad Men, Soprano, eu vou falar o que eu acho fundamental, tá, assim, pra mim, que são coisas pra mim que mudam a vida, assim, acho que qualquer um deveria assistir, que eu adoraria ter tido a oportunidade de fazer. Mad Men, Soprano, Breaking Bad, que mais? Vai virar clichê. Um anti-herói. Tem essa fase, né? Nós vivemos essa fase, né? Agora a gente está começando uma outra fase das mulheres, assim, mas eu não sou muito do gênero fantasia, por exemplo, assim, eu não sou muito fã do gênero de fantasia. Eu gosto mais das séries mais realistas. Eu assisti um seriado, cara, australiano, incrível, chamado The Slap. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Cara, incrível, adoraria ter feito. Não conheço, né? Como é que é o nome? Desculpa. The Slap. O tapa, A premissa é uma reunião de amigos em que as pessoas já estão um pouco alcoolizadas, felizes, uma festa no jardim, e o pai de uma criança dá um tapa na cara de uma criança de outro pai, de outro filho de uma outra pessoa. E aí aquilo desencadeia uma catástrofe na vida de várias pessoas, e cada episódio ela é do ponto de vista de um personagem. Então, o primeiro episódio é do ponto de vista de um, depois de outra pessoa que está envolvida na história, e assim vai. Então, é uma aula de estrutura narrativa, assim, acho que vale muito quem puder assistir. Caramba, que interessante. The Slap, anotem. O que mais? Le Revenant também eu vi há pouco tempo, o francês, o original, né? Eu vi também. Gostei muito. The Wire, cara, que é uma série americana. Vocês curtem, né? Então, muita gente não conhece aqui, cara, mas The Wire é puta, foda. Tem a nova dele, inclusive, essa Dedúcia do mesmo cara, do mesmo criador. Do mesmo cara, né? Cara, eu também adorei, quer ver, Newsroom. Cara, acho demais, né? Demais. Newsroom, House of Cards, agora os mais recentes, né? Vamos subir a lista que tô entregando a idade, tá foda. E é mais... Cara, daqui a pouco tá falando Mesh. Mesh é foda, cara. Mesh é um filme, tanto filme quanto a série. Pô, incrível, cara. Que você viu na estreia, né? Não, na estreia não tô tão velho. Mas, puta, depois vai ter que ter a lista do cinema também, cara. Porque, caralho, muita coisa. Vamos lá. Aí de humor, cara. Louie, só foda, incrível. Curb Your Enthusiasm vai voltar agora, mas de tudo. Você tá sentindo em relação a esse retorno aí? Pô, tô esperando ansiosamente, cara, é muito bom. Cara, Seinfeld, óbvio, fundamental. Monty Python, comprem a caixa, quem puder, baixe, pirateie, faça o que tiver que fazer, mas assista. Faça o que tiver que fazer, Ed. Claro, o que importa é referência. Tinha um professor meu na faculdade que fala assim, cara, se não tiver dinheiro pra comprar livro, roube. Mas não deixe de ler. Mentira, não tô mandando ninguém roubar, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas hoje em dia não justifica, né, cara? A gente tem acesso a tudo, assim, é tudo muito mais simples. Então, puta, de humor, Modern Family, caraca. Eu vi há pouco tempo, vi com atraso, VIP, achei foda, achei bom demais, cara. Bom, né? Fiona Hoffman, puta, era engraçado demais as primeiras temporadas, muito bom. O que mais? Cara, tem muita série boa. Black Mirror tem alguns episódios bem bons, Você é um cara, assim. Você ainda não falou as referências de cinema, mas
mas eu tô sentindo, você, logicamente, até pelo fato de você estar mais na TV, né? Acho que você tem uma coisa mais de televisão, né? Não, cara, engraçado, eu vejo. Vou te falar uma parada, eu vejo mais filmes do que séries, sabia? Até hoje. Então a lista vai ser maior ainda. Sabe por quê? Porque, cara, eu tenho uma questão com as séries hoje em dia. Primeiro que ninguém dá conta, né, do volume de séries, assim. Eu, pelo menos, não dou, assim. Você não consegue ter uma vida e assistir todas as séries que lançam. Então, eu tô mais numa em relação às séries, assim, de deixar elas decantarem e aí depois eu vou descobrindo o que realmente é fundamental assistir, sabe assim? O que sobreviveu, né? Exatamente. Menos no sentido de entretenimento e mais no sentido de conhecimento, entendeu? Porque o volume de produção é muito grande, cara. Não dá pra você... Eu não consigo. Não dá pra ver o essencial, né? Entendeu? Com o cinema já é o contrário. O cinema já tem essa... determinados diretores, determinados autores, determinados que você se identifica, que você curte o trabalho, então você consegue fazer uma separação melhor. Então, eu ainda assisto mais filmes do que vejo séries, assim. Então, por isso eu até acho que eu citei tanta coisa velha, sabe? De seriado. E tem muitos que eu ainda não consegui assistir, sabe? O The Bridge, lá, a versão original, né? A sueca lá. Tem muita coisa que eu quero ver ainda, das mais antigas, que eu sei que são importantes. Mas mais por isso. Eu vou esperando ver o que realmente, pro meu gosto, vale como conhecimento, sabe? Espera a evolução natural. Qual é a sua lista de filme? Putz, tá com tempo? Tá com tempo, cara. Faz um top 5. Puta, top 5, vamos lá. Cara, Kubrick, Altman. Você viu que ele subverteu o top 5, né? Ele escolheu diretores pra ser tipo 5, 6 de cada. Cara, é porque os diretores... uma brecha. Muitos dessa época também escreviam, né? Assim, os roteiros ainda era a época dos diretores, né? Então, cara, tem muita gente boa, mas que são aulas de roteiro, cara. É muito foda. Então, eu adoro o Wim Wenders, por exemplo, dos mais contemporâneos, cara. O que mais? Tem muita coisa boa, cara. Cinema dá pra ficar falando um ano. Bergman é fundamental. Fundamental pra qualquer um. Cassavetes, cara, muita coisa. Puta, Truffaut, Godard, vejam tudo que vocês puderem. Tudo, assim, cara, é muita coisa boa, é foda. Eu lembro, até pra mim, assim, tem uma fase da minha vida que foi muito marcante, assim, foi uma dessa que eu era moleque ainda, assim, devia estar no início da faculdade de jornalismo, devia ter uns 18 anos, e aí eu quebrei o braço. Eu tava estagiando já, se eu não me engano, e eu quebrei o braço, eu fiz alguma merda que eu quebrei o braço. E eu fiquei 3 meses e meio engessado. Não podia nem estagiar e não conseguia escrever. Dá uma parada. Cara, na época existia a locadora ali do Estação, do Cinema Estação em Botafogo. Eu entrei na locadora, sem sacanagem, nos 3 meses e meio que eu tava com o braço quebrado, eu devo ter assistido 50% da locadora. Eu pegava 15 filmes por semana, 20 filmes por semana, eu gastava todo o meu dinheiro com filme, me internava em casa e alugava numa sexta-feira um pacote de 15 filmes e devolvia na outra sexta-feira. Isso eu morava na Tijuca, para Botafogo só fazer isso, só pegar os filmes. Então, assim, façam isso. Sabe? Essa é a minha dica, assim. Leiam pra caralho tudo que tiver, leiam os clássicos, leiam mitologia e... Irmão, é bom demais, é maneiro. Que é legal. E bom, para acabar, Alexandre, qual é o roteiro que você escreveu, um projeto seu que você escreveu que você não conseguiu tirar do papel? Que é tipo o seu roteiro favorito que você escreveu. Mas que não conseguiu tirar do papel. É um momento pitching. Momento pitching. Ainda vai sair do papel, ainda vai sair. Não, tem uma ideia, não posso contar, mas tem uma ideia que ela vai sair do papel em breve. Aí a gente faz um outro papo para poder falar sobre ela. Tem uma peça de teatro saindo agora, que eu estou escrevendo uma peça junto com a Daniela Salles Abreu, que é atriz, autora também, e minha mulher, por acaso, né? Minha companheira de tudo, de trabalho e de vida. E a gente está escrevendo uma peça que fala sobre o reencontro de 3 amigos de infância depois de muitos anos. Eles se reencontram num apartamento e aí a história começa a se desencadear a partir desse reencontro de velhos amigos de infância. Mas tem um projeto para televisão, eu acho que no futuro, se tudo der certo, a gente vai falar sobre ele.
Tomara, mas Então, aí não dá beleza, pra falar mais que isso. Tomara não, em breve, em breve. Em breve. Se Deus quiser, em breve. Ah, beleza, cara. Pô, é isso, né? É isso, Felipe? Cara. Vocês que mandam. Pô, Alexandre, brigadaço, cara. Que papo Imagina, né? maneiro, cara. Que conversa Foi boa foda, que a gente cara. teve. Que a gente. Não devi nada, não fiquei devendo nada, não. Não, cara, não só não Cara, ficou devendo, não, como, cara, não. eu, pelo menos, eu senti um prazer enorme de ter esse papo. Foi uma coisa que passou, assim, voando pra mim. Não sei se o Bruno Maneiro. curtiu tanto, acho que curtiu, mas... Pra mim passou meio devagar. Não, eu curti. Não, cara, foi foda. Foi foda, bicho. Foi foda. E, pô, eu sou muito fã do Tá No Ar também, cara. Então, assim... Obrigado. Nós dois somos muito. Nós dois. Então, assim, eu fui meio que fanboy, assim, sabe? O Bruno é tipo hardcore mesmo, não tá no ar. Maneiro.